Bom dia, dia bom! Bom dia, gente! Hoje de um cenário diferente, nossa, gente, é tão especial para mim poder fazer a roda tão pertinho da natureza, assim. Aí eu tava aqui me preparando para entrar ao vivo e aí eu tô ouvindo gente cortando grama, roçadeira, e eu pensei, os barulhos, né, no campo, vamos dizer, são diferentes, mas sempre com uma alegria muito grande, assim, em ter essa oportunidade de receber tanta inspiração dessa mãe terra, dessa natureza que realmente transforma e inspira muito os meus dias e as minhas rodas. Bom dia para todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Roda das 8, que é esse movimento que está acontecendo já há mais de 2 anos, onde eu entro aqui ao vivo para compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências, minhas vivências, né? O que eu vou encontrando na minha própria busca, assim. Eu me tornei uma pessoa muito buscadora, então não dá para ouvir o que eu falo por causa da música. Eu tô ouvindo uma roçadeira super alta aqui por perto, não é aqui em casa. Tomara que não atrapalhe. Eu não consegui fazer a roda hoje ainda na minha casa, porque como eu falei pra vocês, eu me mudei para uma obra, literalmente. A casa ainda não tá pronta, então tem um monte de gente lá trabalhando, tava uma barulheira, eu não ia conseguir entrar aqui da maneira como eu gosto. Dá sim, vocês estão dizendo que dá, né? Tá bom o som. Nossa, parece que a roçadeira tá chegando cada vez mais perto. Ai, gente, tomara que não atrapalhe, que eu consiga... Enfim, eu sempre dou o meu melhor aqui para que a roda saia da melhor maneira possível, tanto para mim quanto para vocês. Deixa eu esperar um pouquinho. Todo mundo dizendo que tá ouvindo bem, então tá. Vou continuar o que eu estava dizendo. Quem tá chegando, né? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Como eu estava dizendo, eu me tornei uma grande buscadora, assim. Se eu tenho qualquer conflito, qualquer situação, assim, eu vou a fundo entender o que tem dentro de mim, o que eu armazenei, qual que é a memória que está por trás do acontecimento, por que aquilo está me doendo, por que aquilo está me incomodando. Então, esse é o conteúdo que eu estou compartilhando aqui. Tem 2 anos, assim, que a minha busca está ainda mais intensa, muita terapia, muita meditação, muita autoobservação mesmo para conseguir perceber, né, o lugar de cada coisa dentro de mim. E eu acho que quanto mais profundo eu vou dentro de mim, mais profundo se tornam os meus conteúdos aqui também. A boca fala do que o coração tá cheio e é isso, para eu conseguir colocar, né, em palavras todo esse sentir, muitas vezes eu preciso me recolher, preciso silenciar para conseguir expressar da melhor maneira possível. Então, bom dia para todo mundo. Eu vou colocar uma música aqui de fundo. Olha aqui, gente, olha esse barulho, que saco. E parece que tá chegando cada vez mais perto daqui. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui, vou arranjar um outro cantinho e eu já volto, tá? Um bom dia, obrigada você que tá aqui, que escolhe começar a sua manhã comigo, né, que escolhe começar a sua manhã nessa grande roda. A gente fala sobre assuntos que são muito importantes, e que muitas pessoas não dão valor, muitas vezes, para o que define tudo, né, para o que dita a maneira como você vive a vida, para o que dita a maneira como você, enfim, enxerga as situações, lida com as dificuldades. Então, eu espero que você saia daqui melhor do que quando você chegou, mais inspirado, mais consciente, mais presente, para que esteja cada vez mais próximo, né, da realidade que você realmente quer viver. Eu vejo que se a gente fizesse uma lista do que a gente gostaria de ter, da realidade que a gente gostaria de criar, todos nós estamos em busca de felicidade, de harmonia, de paz, de alegria, de abundância. Só que muitas vezes pouco trabalhamos para isso, né? Estamos mais preocupados em ter, em adquirir, em juntar, do que ir percebendo que a iluminação é totalmente um processo de perda.
Presta atenção nisso, a iluminação é totalmente um processo de perda. A pessoa que é mais iluminada, ela não está sendo cada vez mais coisa, ela está deixando tudo aquilo que impede ela de atingir esse lugar de iluminação. Nós carregamos, né, muitos fardos, muitas amarras, muitas memórias que vão criando uma realidade de dor, uma realidade de angústia, de sofrimento. E quando a gente começa a perceber que é preciso soltar, a vida ela ganha um novo sentido. Então é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje. E eu fico muito feliz de ver tantas pessoas chegando. Se nesse momento você sentir a presença de alguém, se conectar com alguém em pensamento, clica nesse aviãozinho, envia para essa pessoa. Vamos juntos expandir a nossa roda, expandir a nossa energia, chegar em cada vez mais corações, porque pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Então saiba que se você talvez seja o único no seu ciclo de amigos ou dentro da sua família, no seu relacionamento, que se você for a pessoa que nesse momento está na busca, saiba que a sua busca inspira a busca de todo mundo que cruza o seu caminho. Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Eu vou desativar os comentários, depois eu ligo novamente quando a gente já estiver aí mais pro meio da roda e aí a gente segue, né? Me digam como tá pra vocês o som. E todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. É aos poucos que eu acho que o Instagram vai avisando, porque é muita gente, né? E aí tem gente que fala que não recebe a notificação só quando entra no perfil. Então aos pouquinhos vai avisando e as pessoas vão chegando para entrar, para participar. Tá ok, né? Então tá. Ô, gente, e eu agradeço muito a flexibilidade de vocês também, a adaptação de vocês às minhas circunstâncias, né? Desde quando a Maite nasceu, quando eu voltei a fazer as rodas no meu puerpério, que tinham vários dias que eu precisava desmarcar e remarcar, e trocar a data, e trocar a hora. E desde então, assim, eu falo que eu criei, conquistei uma tribo que é muito maravilhosa. Uma tribo que consegue enxergar a minha humanidade, os momentos que eu falo, não tô bem pra aparecer aqui, todo mundo entende e me apoia e fala pra eu me recolher. Quando eu preciso sair da roda e mudar o lugar, quando tem barulho. Eu acho que é só por isso que esse movimento tem tanta força há 2 anos. Eu não conheço ninguém que começou a fazer as rodas e seguiu fazendo, né, lives, assim, porque eu realmente vi a importância na vida das pessoas e o quanto estava tocando cada coração que cruzava o meu caminho. Bom, de tempos em tempos eu gosto de falar um pouco sobre o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono, pra mim, assim, foi o que me abriu muitas portas. Foi a primeira história, assim, espiritual que eu posso dizer que surgiu no meu caminho, porque por mais que o Ho'oponopono seja uma filosofia de vida, eu considero uma prática espiritual, porque tudo aquilo que me expande, tudo aquilo que me faz ampliar a percepção que eu tenho da realidade, para mim é espiritualidade. Então entende como a espiritualidade não acontece só dentro da igreja, não acontece só com um padre ou com um pastor, mas é o que nós somos. E quando eu começo a me tornar consciente do que eu sou, muito além de uma mente, muito além de um corpo, muito além de um pensar, eu começo a ter uma visão muito mais ampla da realidade. E isso, para mim, é a espiritualidade. Então, é por isso que a espiritualidade pode estar em cada passo, em cada escolha, em cada decisão. Muitos de vocês já sabem, mas eu vou contar um pouquinho aqui de como eu cheguei nesse caminho e por que ele fez tanto sentido para mim. Eu comecei, assim, a minha jornada dentro do autoconhecimento, eu tenho 28 anos e eu tô criando conteúdo aqui no Instagram desde os meus 21. Então, desde os meus 20, então. Tem 8 anos que eu tô aqui. E a minha própria vida, os acontecimentos da minha vida foram moldando para eu chegar nesse lugar. Tem uma frase que eu gosto muito que nem sempre a gente termina onde pensava que ia, mas a gente sempre termina onde a gente precisa estar. Eu sou nutricionista de formação, então acreditava que eu seria aquela nutricionista que teria consultório, sabe? Amo a escolha que eu fiz, não me arrependo nem um pouco. Se eu tivesse que escolher novamente uma faculdade, provavelmente eu escolheria nutrição. E hoje faz todo sentido com o meu trabalho, porque de certa maneira eu acredito que eu continuo nutrindo, né? Eu estou aqui nutrindo as pessoas de uma forma diferente, talvez não prescrevendo dietas alimentares, mas falando sobre assuntos que nutrem num lugar muito profundo. Eu sou essa pessoa que gosta de plantar as sementes, sabe? Plantar essas sementes e incentivar as pessoas a regarem, porque
Não adianta você plantar uma semente e não cuidar dela, porque ela não vai florescer. Tudo aquilo que recebe a nossa atenção cresce, né? Onde a gente coloca o nosso foco expande. Então, a partir do momento que você começa a plantar uma semente, você precisa regar para ver essa semente virar flor. Exige tempo, exige paciência. Ninguém planta uma semente hoje e ela vira uma árvore amanhã. A gente precisa aos poucos ir regando para essa árvore ir crescendo saudável e começar a dar os frutos. Então, de certa maneira, acho que eu continuo trabalhando nessa nutrição, né? Talvez não só dos corpos, mas das almas, dos espíritos, de um lugar um pouco mais profundo. E minha própria história de vida, ela foi me moldando assim, dentro da minha necessidade. Então, por algumas vezes eu me deparei com grandes sofrimentos, grandes perdas de familiares mesmo, de pessoas que desencarnaram, que estavam comigo no meu dia a dia, no meu cotidiano, e que deixaram um vazio enorme, um buraco enorme, aquela dor mesmo do luto, né? A dor da perda. E por vezes, sem saber para onde ir, eu me deparei comigo mesma. E nesse lugar, eu via que era um lugar completamente desconhecido. Às vezes sabia muito do que estava acontecendo do lado de fora e pouco do que estava acontecendo dentro de mim. E eu vejo que quando a gente não sabe, né, quando dentro da gente você se depara com um desconhecido, esse desconhecido ele pode ser comparado a um vazio, porque se eu não sei, né, o que eu carrego, se eu não sei o que está existindo dentro de mim, é como se eu estivesse vivendo completamente em vão. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de ressignificar a minha vida. Tipo, não dá pra viver assim, sabe? Eu não tô feliz nesse lugar, eu não tô feliz comigo. Quando eu tô sozinha, eu me sinto ansiosa, preocupada, triste. Então, foi justamente essa necessidade de, por não ter pra onde ir, começar a ir pra dentro, porque esse parecia o único caminho disponível. O caminho interior sempre está disponível pra você. Sempre. Quando todas as portas se fecharem, quando tudo está fechado, você se vê naquele lugar sem ter para onde ir, sem saber para qual caminho trilhar, o caminho interior sempre está aberto. É um caminho que pode parecer trabalhoso, é um caminho que pode dar medo, porque, acredite, você esconde de você mesmo coisas que você acredita que você não é capaz de lidar. Você esconde de você mesmo coisas que você acredita que, fingindo que não está ali, a vida vai ser mais leve, mais feliz. Sendo que a gente não tem como mudar uma realidade se a gente não aceitar primeiramente o que a gente carrega. As memórias que estão ali moldando mesmo a maneira como a gente enxerga o mundo, os acontecimentos, as nossas dores. É como se existissem dois caminhos, o caminho do sofrimento e o caminho do entendimento. E eu escolhi seguir pelo caminho do entendimento porque eu precisava dele, o caminho do sofrimento não estava me servindo mais. Foi muito importante o dia que eu percebi que, ao escolher ficar no caminho do sofrimento, eu me colocava como uma eterna vítima dos acontecimentos, de por que isso aconteceu comigo, por que eu, né? Muitos sabem que eu tive um grande marco assim na minha história, uma vivência que eu falo que não aconteceu comigo, aconteceu pra mim. Não só pra mim, mas pra toda a minha família, que foi o grande deslizamento de Angra de 2009 para 2010. Já contei isso aqui algumas vezes. E onde eu estive na ilha, eu estive no acidente, eu presenciei, né, um desencarne coletivo de muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que eram da minha família também. E ali, mesmo muito perto da morte, também me vi muito perto da vida. A morte, ela é um convite à vida, né? E nesse lugar eu me deparei justamente com um tanto da história da minha vida, porque algumas pessoas desencarnaram depois desse acidente, além dessas que já tinham ido, e eu pensei, gente, a vida tá me convidando para olhar, para refletir, para viver antes de tudo. Muitas vezes a gente precisa pensar menos sobre a vida e viver mais. Só que isso me levou à necessidade de estudar, de compreender, e eu fui me tornando uma grande buscadora dessa história do autoconhecimento, da espiritualidade, sabe? Cresci numa família católica, daquelas que raramente, não frequentava muito não, ia à missa às vezes, mas todos nós fomos batizados dentro da igreja católica, e chegou um certo momento que eu precisava de mais, sabe? Que aquilo que eu estava recebendo ali não estava satisfazendo a minha busca, e foi quando eu comecei a entrar nessa jornada do que é a espiritualidade de uma forma mais ampla, né? Que não cabe só dentro de uma doutrina, mas
na totalidade do que eu sou, daquela imensidão que quando eu olho o céu, eu posso encontrar também dentro de mim. Às vezes a gente aprecia o céu, né? Uma noite estrelada tão bonita, e nem percebe que eu só posso apreciar o que antes eu encontrei em mim. Então, pessoas que apreciam o céu, que conseguem olhar aquela imensidão, muito provavelmente já encontraram essa imensidão dentro delas mesmas, né? A nossa imensidão, eu vejo que aqui na roda a nossa imensidão se encontra. Eu toco a minha imensidão para que você possa tocar a sua, e a gente descobre que nós fazemos parte do mesmo mar. É um só oceano. Isso é a espiritualidade para mim. E o Ho'oponopono, voltando nesse lugar, chegou para mim também num momento de muita dor, de muita provação, onde uma tia minha muito próxima, né, a única irmã da minha mãe, estava enfrentando uma doença. Ela viveu 9 anos de, eu não diria de adoecendo, né? Eu diria 8 anos de iluminação, porque quanto mais doente ela estava, mais ela brilhava. Eu consegui enxergar a alma para além do corpo. E o Ho'oponopono para mim veio desse lugar, de um lugar de necessidade de ressignificação, de entender que o que eu vivi não determina o que eu vou viver, e muito menos o que eu tô vivendo, né? Quanto mais a gente vive com base nas nossas memórias, mais a gente cria uma realidade repetitiva. Então, eu sempre dou o exemplo de uma traição. Se eu fui traída lá no meu passado e eu armazenei aquele registro, eu vou viver acreditando que eu vou ser traída novamente. E isso nada mais é do que uma memória se repetindo. E memórias criam realidades. Então, sabe aquela história de ciclos, né? Só terminarem quando você absorver o que você precisa aprender daquela situação? Ciclos só vão embora, né? Ciclos só se encerram quando antes você aprende o que aquele ciclo tem para te ensinar. E é por isso que muitas vezes a gente fica em looping, atraindo o mesmo tipo de situação, atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de relacionamento, porque você ainda não aprendeu o que esse ciclo da sua vida tem para te ensinar. O Ho'oponopono chegou para mim de uma maneira muito aleatória, assim. A minha tia, que estava vivendo um processo muito intenso, né, de uma doença séria, conheceu, na verdade, durante esse processo, sempre falo que o despertar da consciência pode chegar de inúmeras maneiras, e muitas vezes chega através de doenças físicas, né? Doenças físicas que te levam a um outro lugar, a uma outra consciência. E ela foi despertando para muitas coisas que estavam adormecidas em todos nós, dentro da nossa família. E todos nós começamos a criar, a perceber uma nova realidade que estava desabrochando a partir daquele lugar, sabe? Então, ela foi aprendendo e foi compartilhando, e a gente foi entrando num outro mundo da alimentação, num outro mundo da consciência, do despertar, do ressignificar a dor. Foi muito importante, e é por isso que eu comecei essa roda dizendo: pessoas transformadas transformam pessoas. Ela foi um agente de transformação dentro da minha casa que ressoou no coração de todo mundo que estava ao redor. Eu digo com toda certeza que o trabalho que eu faço aqui hoje, que inspira milhares e milhares de pessoas, veio de uma pessoa transformada ao meu lado. Então, nunca menospreze o seu processo de transformação, porque você pode pensar: mas é muito pequeno, né? Eu tô dando pequenos passos. O menor passo que você dá rumo à sua transformação, à sua evolução, está transformando pessoas que você nem vê, pessoas que você nem imagina e que estão recebendo essas suas mudanças. É por isso que eu falo que a gente não precisa forçar ninguém a transformar, forçar ninguém a perceber, porque naturalmente esse movimento acontece. E eu fui aprender isso mais a fundo depois, dentro do Ho'oponopono. Eu lembro exatamente do dia que ela falou: Marina, vem aqui que eu preciso te mostrar uma coisa. E aí eu fui, ela estava deitada, acamada já, e ela me mostrou um vídeo do YouTube da oração original do Ho'oponopono, e eu ouvi aquilo e, assim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? A repetição dessas 4 palavras-chave que me tocou em um lugar que foi muito louco, gente, que parecia que eu estava reconhecendo, sabe? Não era uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Eu, de fato, nunca tinha ouvido, mas quando eu ouvi pela primeira vez, parecia que era um lugar que já era meu. Foi uma coisa muito estranha. Eu devia ter lá para os meus 16 para 17 anos. Enfim, comecei a ler, comecei a estudar. E eu acho que o Ho'oponopono fez muito sentido para mim, porque eu vinha de um lugar de muita necessidade de ressignificação.
carregando muitos traumas, achando que o que já tinha acontecido comigo ia sempre acontecer, que porque eu tinha perdido alguém da minha família, eu tava sempre que outras pessoas iriam morrer também e ia ficar aquele vazio, ia ficar aquela dor. Então, eu fui descobrir que Ho'oponopono significava corrigir um erro. E aí, para entender um pouco melhor o que era esse erro, eu pude compreender que esse erro, ele vinha de memórias dolorosas que estavam armazenadas no meu subconsciente. Então, eu vivi um trauma e aí eu armazenei esse trauma como uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela passou a ditar a maneira como eu vivia a minha realidade. Então, os meus programas armazenados estavam criando a realidade que eu experienciava. E aí, eu pude entender que é como se fossem rotas. Você vive algumas coisas, armazena essas memórias se tornam rotas. Como se você só pudesse viver passando por esses caminhos. O seu HD, ele vai ficando tão cheio por conta do que você armazena, que a sua realidade ela fica extremamente limitada. Você só tem como chegar no caminho B passando pelo caminho A, porque o que você armazenou é o caminho A. Então, entende como as suas memórias determinam o que você experiencia e o programa que você vê na outra pessoa nada mais é do que um reflexo do seu próprio programa? É como se a gente estivesse enxergando a realidade, se a realidade fosse, tudo fosse espelho. Então, imagina que tudo que você olha, tudo que você vê, tudo que você percebe é um espelho que está refletindo a sua própria imagem. E, na verdade, não a sua própria imagem, mas a imagem das memórias que você carrega. E é por isso que muitas vezes você olha e fala, não, isso não tem nada a ver comigo. Muitas memórias ainda estão inconscientes. Às vezes a gente atrai pessoas para o nosso caminho e você fala, nossa, mas eu não tenho, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Por que eu estou atraindo esse tipo de gente para o meu caminho? Você ainda só não se tornou consciente da memória que está inconsciente. Então, até o que a gente acha que não tem nada a ver com a gente, está trazendo a oportunidade em nós de curar alguma coisa que ainda não tinha sido vista. As memórias, elas funcionam de uma maneira muito potente. Se os meus pensamentos, eles são pensamentos de amor, de alegria, de prosperidade, de abundância, eu crio uma realidade pacífica. Se os meus pensamentos são repletos de memórias, de dor, de trauma, eu crio uma realidade turbulenta, eu crio uma realidade problemática. Então, tudo consiste em reconhecer a memória que está armazenada, criando a realidade que eu experiencio. Para falar sobre isso com vocês, sobre Ho'oponopono, sobre as memórias, sobre a correção desses erros, eu trouxe um trecho de um livro, que é esse livro aqui, ó, o grande livro do Ho'oponopono, que é um livro maravilhoso, é um livro básico, assim, para quem ainda não conhece essa prática, essa filosofia de vida, e que traz ensinamentos que são muito precisos, assim. Vou compartilhar com vocês um trecho, mas antes eu queria dizer que o Ho'oponopono nada mais é do que um processo de limpeza, onde eu entendo que essas memórias que estão armazenadas não precisam ditar a maneira como eu vivo a minha vida. Eu não sou as minhas memórias, eu não sou o que me aconteceu, eu não sou os meus traumas. E é por isso que eu considero o Ho'oponopono como uma filosofia espiritual. Se eu não sou o que me aconteceu, se eu não sou os acontecimentos da minha vida, se eu não sou só um corpo, então quem eu sou? E essa pergunta me leva a uma expansão espiritual, que é justamente onde eu começo a me encontrar com o ser Marina, com o ser que existe antes de tudo aquilo que eu penso que eu sou. E como se faz para limpar? Isso que eu quero compartilhar com vocês. Vamos utilizar as 4 frases-chave do processo do Ho'oponopono, que são: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Uma prática regular do processo do Ho'oponopono pode levar você a reduzir essas frases a um simples sinto muito, perdão, obrigada, eu te amo. Ou ainda, obrigada, eu te amo. Acima de tudo, deixe-se guiar pela sua intuição e utilize as palavras que lhe convierem. Você diz, sinto muito, porque não sabia que tinha essa memória dentro de você. Depois, diz perdão à divindade
e lhe pede para ajudá-lo a se perdoar por ter se deixado levar por tais memórias. Você agradece em seguida às memórias por terem aparecido para você, dando-lhe a oportunidade de liberá-las. E você também agradece à divindade pela ajuda nessa liberação. E você conclui com eu te amo, pois somente o amor cura. Dizendo isso, você está se dirigindo às suas memórias, bem como a si mesmo. O processo de Ho'oponopono é de se perdoar, agradecer a si próprio e enviar amor a si mesmo. Fazendo isso, você apaga a memória. À medida que esse sofrimento vai desaparecendo em você, ele também desaparece no outro. Quando você diz essas palavras, está dirigindo-as a si mesmo, mas, de modo mais específico, a criancinha que existe em você e está sofrendo. É o que faz a simplicidade do Ho'oponopono. Não é mais necessário procurar de onde vem a memória em questão, nem em que acontecimento doloroso ela teve origem. Parece difícil para a mente, pois ela quer, ao contrário, controlar e entender tudo. Porém, a mente é útil nesse processo e o papel dela é importante. Ela tem livre-arbítrio, pode tomar a decisão de desistir de todo o controle e todo o poder e confiar na divindade interior, pedindo para o seu eu superior limpar e liberar você das suas memórias. É por isso que quando entramos na energia do Ho'oponopono, é preciso conseguir desenvolver uma grande confiança em si, uma fé total na sua alma, para que a mente consiga finalmente abandonar todo o poder e controle. O intelecto dá lugar à intuição do coração. Poderíamos dizer que a mente se assemelha a um supercomputador, um computador tão aperfeiçoado que o homem nunca será capaz de fabricar uma máquina com tamanho desempenho. Porém, um computador sem programas e sem dados não teria nenhuma utilidade. Seria apenas uma máquina vazia. A mente funciona da mesma maneira, pois são as suas memórias do passado que lhe servem de dados. A mente sempre se refere a elas antes de tomar uma decisão, o que conduz você a levar sua vida de acordo com esquemas ditados pelo passado. Se você parar de julgar, isso é, deixar de utilizar as receitas do passado, viverá o momento presente e estará disposto a acolher uma nova realidade. Uma realidade que não estará mais sob controle do seu ego, mas sim sob a orientação da sua alma. Esse é o processo de desapegar-se das expectativas, porque o que você já viveu não precisa moldar o que você está vivendo agora, muito menos o que você ainda vai viver. Faz sentido para vocês isso, gente? O Ho'oponopono, ele pode chegar e dar uma chacoalhada, porque mexe em um lugar que talvez nunca tenham te falado antes, nunca tenham te mostrado por essa percepção, por essa ótica. Mas é uma ótica que transforma tudo, porque inconscientemente a gente vai vivendo sendo ditado por esses programas antigos. E se eu limpo esse programa antigo, eu crio uma realidade completamente diferente para mim. Uma realidade completamente diferente do que eu tô experienciando, ou do que eu tava experienciando, sabe? Faz todo sentido, né? Dentro do Ho'oponopono, a gente começa a perceber que existem dois caminhos. Ou a gente vai viver com base nas memórias, ou a gente vai viver com base na inspiração. Onde existe memória, não existe inspiração. E onde existe inspiração, não existe memória. As duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no caminho. Quanto mais eu limpo, mais espaço eu crio para o vazio. O vazio nada mais é do que um lugar livre das memórias. E é só no vazio que a inspiração pode chegar.
Sem inspiração, sem memórias, não existe... Não, perdão. Sem memórias, existe vazio. E se existe vazio, existe harmonia. E quando existe harmonia, existe propósito. Então, o propósito ele só pode ser encontrado em um lugar livre de memórias. Entende como encontrar o propósito não tem a ver com uma coisa mental? Porque quanto mais eu penso, menos espaço para o vazio eu tenho. E quanto mais eu limpo, quanto mais eu purifico, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mesmo não tendo consciência do que eu estou limpando, porque a gente não precisa ter consciência de tudo, mas a gente tem muitas memórias para limpar, mais espaço eu vou criando para a inspiração. E é a inspiração que faz você se conectar com o divino que existe dentro de você. Então, é a conexão com a intuição, é a conexão com o divino, é a conexão com o silêncio, que vai começando a existir e vai se fortalecendo a partir do momento que você vai limpando essas memórias. Esse exemplo do computador é perfeito, porque realmente, quando eu vou limpando esses programas, né, o computador ele vai se tornando mais ágil, vai ficando menos pesado. É o que vai acontecendo. Você não precisa viver carregando essa soma, né, de todo esse lixo que você... dessas coisas que você já armazenou que estão relacionadas aos seus traumas e às suas dores. Mas uma certa leveza vai tomando espaço à medida que eu vou me desprendendo de tudo aquilo que não tem mais razão para estar comigo, né? Que me serviu lá no meu passado, foi importante para mim naquele momento, mas que agora não precisa mais ditar os meus passos. Isso é muito lindo, né, gente? Nossa, como nos ajuda assim a criar uma realidade diferente. O estado vazio é o momento presente. A mente só existe no passado ou no futuro, perdendo seu poder e qualquer controle no momento presente. Por isso que a mente fica desesperada quando a gente para de viver com base nas memórias, porque as memórias, de certa maneira, é como se ela tivesse controle. Quando ela tem conhecimento, né, ela acredita que ela tem controle. E no momento presente a gente não tem como ter conhecimento do que vai acontecer. Até porque o que vai acontecer já está acontecendo. Oi, gente. Eu sou a Cláudia. E nesse lugar, não tem como você viver com base no que já aconteceu. Então, o momento, o estado vazio só pode existir no momento presente. É por isso que o processo do Ho'oponopono só conhece o tempo específico do aqui e agora. A condição de sua eficácia é praticá-la no momento presente, permanecendo desconectado da mente. Quando praticamos o Ho'oponopono, eu diria, mesmo quando vivemos o Ho'oponopono, pois é um estado de espírito, o desapego e o desprendimento devem ser totais para atingir o estado de vazio, o estado zero. O estado de vazio só pode ser alcançado no aqui e agora. A inspiração vem da alma ou da divindade que existe em nós. Pois bem, a divindade sabe exatamente o que é bom para nós. A inspiração sempre é certa. A inspiração sempre é certa. Esse é o mantra de hoje, é a frase que você vai levar para o seu dia, para a sua vida, para todos os momentos que você se sentir inspirado a fazer alguma coisa e você pegar toda essa força e de fato fazer, porque o seu propósito ele tá se desdobrando ali. O propósito vem da inspiração, não das memórias, não do excesso de pensar, mas do lugar do vazio. Esse é o lugar onde a verdadeira conexão com o divino se estabelece. A inspiração sempre é certa. Faz sentido para vocês? Eu vi que muitas pessoas estavam dizendo que se sentiram muito tocadas, né? Olha isso. Mari, quando estamos em ciclo de limpeza com Ho'oponopono, é normal, é comum períodos turbulentos? E eu falo para vocês, é mais do que comum. Quando você está lidando com uma água suja, demora um pouco para a água ficar limpa, certo? Você abre um cano. Num primeiro momento, a água que vem é uma água cheia de barro. E num segundo momento, essa água se torna límpida e fecunda. Então, esse primeiro balançar, a água, ela fica suja. E é depois
que essa água começa a ficar transparente. Lembra do cano, né? Se a água tá parada há muito tempo e você liga essa torneira, a primeira água que sai sempre é barrenta. A inspiração sempre é certa. Leva isso com vocês e essa é a capa do livro, ó. O grande livro do Ho'oponopono. Não dá medo de perder as memórias? Nós somos apegados. Interessante você falar isso, Lise, porque sofrimento também é alimento. Uma das coisas que o Ho'oponopono mais me mostrou, mais me trouxe à consciência, assim, é que não era a dor que estava agarrada em mim, era eu que estava agarrada na dor. Nós nos agarramos às nossas dores porque, de certa maneira, acreditamos que elas nos amortecem. Então, se eu vou dentro de mim em um lugar que eu já conheço, de certa maneira eu me sinto em casa. E aí, essa dor, ela sempre fica como um amortecedor. Eu nunca me libero dela, não porque ela está presa em mim. Eu nunca me libero dela porque, de certa maneira, ela me mantém nesse lugar de conhecido, nesse lugar onde eu acredito ter controle. Uma das coisas que o Ho'oponopono mais me mostrou, assim, e que me sacudiu foi, presta atenção, você usa as suas dores como amortecedores. Você usa as suas dores como amortecedores. Ao invés de você escolher sair desse lugar, perceber que aquilo ali te coloca em um lugar de muita sabotagem, né? Porque você acreditar que a sua dor é um alimento para você, é você alimentar ela todos os dias. Como se inconscientemente você... É muito difícil falar isso, mas é quase como se existisse um prazer em você conhecer o que já é seu. Então, por isso que você continua alimentando esse lugar de sofrimento. Porque quando você abre mão disso, você precisa avançar para o desconhecido. E às vezes a gente prefere ficar em um lugar desconhecido. Às vezes a gente prefere ficar em um lugar de sofrimento do que avançar para um lugar desconhecido. O desconhecido, ele gera muito medo. A mudança, ela pode gerar em você, assim, um pavor. E é por isso que muitas pessoas preferem ficar onde elas já conhecem. Mas quando você percebe que a dádiva da vida, o presente da vida, ele se apresenta todo no momento presente, você se encoraja a avançar para o que você desconhece. Porque a vida é um grande mistério. E abrir-se para a vida significa abrir-se para o desconhecido também. Entende? Então as coisas passam a fazer muito mais significado porque você dá boas-vindas para a vida que é fresca, para a vida que é nova, para a vida que está se apresentando hoje, independente do que você tenha vivido ontem. Ontem já passou, se iguala à morte, não tem como a gente ir lá e mudar. Mas hoje as possibilidades são infinitas, as oportunidades são infinitas, desde que você abra espaço para que a vida se apresente com todo o mistério que ela traz, com todo o mistério que ela é em cada momento. A gente não tem como saber o que vai acontecer agora, mas já está acontecendo. Então não é entender sobre a vida, é viver, é deixar que a vida seja, porque o que está acontecendo sempre é o que a gente precisa em cada momento. E justamente porque a gente está vivendo totalmente preso às nossas memórias do passado, a gente não deixa que a vida seja. A gente está constantemente criando uma realidade conectada ao passado, ao que já foi. Sendo que se o potencial máximo da vida só pode existir agora, como que eu vou viver esse potencial máximo se eu estou preso no que já me aconteceu? Nas memórias que foram armazenadas lá na minha infância. A inspiração sempre é certa. Meus amores, eu senti muito forte no meu coração de trazer um pouco sobre esse conteúdo de Ho'oponopono. Eu pretendo, daqui a mais um tempo, assim, elaborar mesmo um curso sobre Ho'oponopono, porque é uma filosofia profunda, sabe? Talvez a gente possa fazer alguns encontros para todas as pessoas que se interessarem, assim, talvez um curso que seja ao vivo,
não gravado, mas que a gente possa falar sobre o Ho'oponopono em toda a sua profundidade, toda a sua faceta. Que numa live, né, aqui de 50 minutos, é pouco perto da grandeza de toda essa filosofia. Mas eu espero ter conseguido trazer um pouco de um conhecimento que transforma a vida, que desperta a harmonia, desperta a paz, desperta o amor através do perdão, da limpeza, da purificação. Então a gente começa a lidar com sentimentos e emoções que são assim muito transformadores. E é como se você começasse a criar um novo campo dentro de você que talvez você ainda não tivesse chegado, não tivesse visto. E esse novo campo te amplia a percepção da realidade de uma maneira assim magnífica. Eu vou finalizar a nossa roda por aqui. Eu tô sem a oração original do Ho'oponopono, como eu falei pra vocês, eu tô em muitas adaptações pra conseguir fazer as rodas essa semana. A minha casa ainda tá de pernas pro ar. Eu não consegui encontrar os meus livros, as orações. Na segunda eu fiz e depois numa arrumação, hoje de manhã eu tava atrasada, não consegui achar. Enfim, tô em adaptação, mas espero que tenha feito sentido pra vocês, que você tenha saído daqui melhor do que quando você chegou, ao perceber que existem novas possibilidades e as possibilidades são infinitas. Tantas coisas começam a se apresentar a partir do momento que você começa a limpar essas memórias. A inspiração sempre é certa. Ouça o seu coração, ouça o que a sua voz interior está te dizendo, porque ela está te mostrando o caminho. Muitas vezes através de um dom, através de um sentimento, né? De uma emoção que você sente quando você toca alguma coisa, quando você fala sobre o seu sentimento. Deixa a alma falar, sabe? Deixa o coração transparecer. A gente tem muitas razões para ser tudo aquilo que a gente verdadeiramente é. Então, é isso. Eu desejo a vocês um ótimo dia, que os caminhos estejam abertos, que vocês possam se encontrar com vocês de maneiras mais gentis, mesmo com todos os acontecimentos, mesmo com todos os desafios, porque lembrem-se, o mundo é um grande espelho que está refletindo a sua imagem. É o que você carrega. Um super beijo com muito amor. Deixando sempre o convite aqui para quem não faz parte da comuna. A comuna é o lugar onde grandes transformações acontecem. Mais de 400 horas de vídeos como esse estão disponíveis para vocês. Vocês escolhem por tema. Então, hoje eu quero assistir sobre libertação, sobre reconciliação, sobre relacionamento. Eu já falei sobre tanta coisa aqui. E são conteúdos que nunca ficam velhos, não ficam passados, porque volta e meia a gente precisa ouvir para fortalecer mesmo dentro da gente, sabe? O que a gente precisa deixar crescer, o que a gente quer que cresça. Hoje não. Essa semana mesmo eu ouvi um conteúdo meu mesmo sobre desapego que eu tava precisando e fez tanto sentido pra mim, um conteúdo de 6, 7 meses atrás e que, nossa, me caiu como uma luva. E eu pensei, gente, é exatamente isso que as pessoas sentem quando elas visitam os conteúdos da comuna. O link tá na bio do meu perfil, só vocês clicarem lá e vocês vão poder acessar, né, todo esse conteúdo a hora que quiserem, da maneira como quiserem. Podem ir pausando para fazer o caderninho de anotação, para escrever na agenda. É muito especial, tá bom? Um super beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Fiquei muito feliz que vocês tenham gostado, né, que vocês gostaram desse conteúdo. E eu pretendo trazer mais aqui na roda pra gente sempre deixar isso bem fresco, bem vivo dentro da gente, tá bom? Um beijo, meus amores, obrigada. E até a comuna, né, para quem tá se inscrevendo, para quem já tá lá dentro, ou então até a próxima roda na segunda-feira que vem. Beijo, tchau!